Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar acerca de um filósofo que é um dos mais importantes da história do pensamento ocidental, da história da filosofia ocidental, e eu me refiro ao filósofo Spinoza, um filósofo cujo pensamento, cujas ideias floresceram no século XVII, mas eu queria trazer neste nosso encontro apenas um aspecto acerca da vida, acerca do pensamento, da filosofia de Spinoza, e que é o aspecto mais polêmico, por assim dizer, para colocar alguns argumentos que não justificam toda esta polêmica, que contrastam de forma bastante consistente, substancial, com toda esta polêmica. E eu me refiro a um suposto ateísmo de Spinoza. Ateísmo este que foi muito cultivado, foi muito propagado em contextos judaicos e cristãos. Entretanto, como nós veremos neste vídeo, colocar sobre Spinoza a pecha, o rótulo de um pensador ateu, não tem nenhum fundamento no seu pensamento, em sua obra, porque se lermos a obra de Spinoza, nós veremos que este filósofo está muito longe de ser considerado um filósofo ateu. E eu falarei sobre isso neste nosso encontro. Porém, mas antes, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a se inscrever neste nosso espaço. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a vocês um pouco de filosofia, um pouco de arte, um pouco de ciência. Nossa ideia, nosso objetivo, nossa finalidade aqui é divulgar conhecimento nas áreas sobre as quais nós temos formação acadêmicas e também conhecimento em algumas em outras áreas com as quais nós temos afinidade, sobre as quais nós lemos bastante, procuramos sempre estar pesquisando. Enfim, este é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo em nosso canal e compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos angariar um número cada vez maior de pessoas interessadas em conhecimento. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, como eu já antecipei, Spinoza, filósofo Spinoza, é considerado por muitos, principalmente aqueles que sofreram a influência do pensamento judaico-cristão, como um filósofo ateu. Spinoza, no dizer destes segmentos, Spinoza seria um pensador ateu. Porém, lendo a obra de Spinoza, e nós não precisamos sequer estudá-la a fundo, basta lermos, nós veremos que Deus perpassa, atravessa toda a obra de Spinoza. Todo o pensamento de Spinoza está profundamente atravessado pela ideia de Deus. De ponta a ponta de sua obra, Deus ali estará presente. Deus ali
é uma presença constante. A ética, e aqui eu estou me referindo, e aqui eu quero te reportar, àquela que é considerada a principal obra do pensamento filosófico de Spinoza, e eu me refiro à ética demonstrada à maneira dos geômetras. Na ética, Spinoza vai desenvolver a sua ética partindo de Deus, fundamentando-se em Deus. Ora, Deus é o objeto que abre a ética de Spinoza. Deus é o objeto que inicia a ética de Spinoza. É a partir de Deus, é a partir deste objeto, Deus, que a ética espinosista vai se desenvolver, vai se desdobrar, vai se desenrolar. E logo no livro primeiro da Ética, Spinoza já conceitua, já define Deus. Ele vai afirmar que Deus é um ser absolutamente infinito, ou seja, uma substância constituída por uma infinidade de atributos, sendo que cada um destes atributos expressa uma essência eterna e infinita. Esta definição que Spinoza dá acerca de Deus logo no primeiro livro da Ética. Spinoza aqui já conceitua, já define, já estabelece o que ele entende acerca de Deus. E é claro que nestes nossos poucos minutos, nós não falaremos sobre o Deus de Spinoza. Nós não falaremos acerca do conceito de Deus em Spinoza, porque nós precisaríamos de horas para falar sobre isso. Quem sabe, numa outra ocasião, nós podemos desenvolver um curso, um mini curso sobre o conceito de Deus em Spinoza, mas não vem ao caso. Porém, eu quero falar daquilo, ou do conceito de Deus, com o qual Spinoza rompe. Eu não quero dizer quem é Deus para Spinoza, não neste momento. Mas eu quero afirmar, neste momento, o que não seria Deus para Spinoza. Porque quando nós partimos do pressuposto daquilo que não seria Deus para Spinoza, aí, quase que intuitivamente, nós somos levados a taxar Spinoza como um ateu. Porém, como já vimos, este rótulo não define, não esgota, não corresponde ao pensamento de Spinoza, todo ele marcado por Deus. Se Spinoza é um ateu, ele só o é a partir de um conceito de Deus com o qual ele não concorda. Logo, o ateísmo de Spinoza é relativo. O ateísmo de Spinoza não é absoluto, não é dogmático, não é uma questão fechada. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos, como sou professor de filosofia, sempre sou questionado por meus alunos que me perguntam: professor, o senhor é ateu? Aí eu logo procuro responder essa pergunta com uma provocação, né? Ora, depende do teu conceito de Deus. A depender do teu conceito de Deus, eu sou um ateu. A depender do teu conceito de Deus, eu creio na existência de Deus. Qual o teu conceito acerca de Deus? Vejam, a questão aqui não é Deus propriamente dito, mas o conceito acerca de Deus. Ora,
Spinoza rompe com um conceito acerca de Deus e vai construir outro. Qual o conceito? Qual o conceito acerca de Deus com o qual Spinoza rompe para a partir daí construir o seu conceito de Deus? Ora, Spinoza vai romper com o conceito de Deus judaico-cristão. Portanto, Spinoza nega a existência de um Deus criador, nega a existência de um Deus providencial que interfere na história humana, que interfere nos negócios humanos e nega a existência de um Deus salvador que redime o homem e o prepara para a eternidade, para o céu, para o paraíso. Ora, este conceito de Deus, que é um conceito desenvolvido pelo pensamento judaico-cristão, este conceito será o conceito com o qual Spinoza vai romper e propor o seu conceito acerca de Deus. Portanto, Spinoza apresenta um conceito acerca de Deus que contrasta com o conceito de Deus que perpassou a história do pensamento ocidental. Spinoza não nega a existência de Deus, porque se partimos do conceito de que o ateu é aquele que nega a existência de Deus, Spinoza não é um ateu, porque ele afirma a existência de Deus. Ele afirma, olha, ele vai dizer que Deus é uma substância, que Deus é uma substância constituída por infinitos atributos. Deus é um ser absolutamente infinito. Ora, já no início da Ética, no primeiro livro da Ética, Spinoza afirma, apresenta, expõe o seu conceito de Deus. Portanto, como poderíamos julgá-lo ateu se ele afirma de ponta a ponta em sua obra a ideia de Deus, a existência de Deus? Nós podemos problematizar o conceito de Spinoza acerca de Deus. Da mesma forma que Spinoza problematizou o conceito de Deus judaico-cristão, todo conceito de Deus como todo conceito, e isso porque o conceito se dá no campo do pensamento, no campo das ideias, todo conceito é passivo, está sujeito à problematização, está sujeito a um contra-argumento, está sujeito a uma contestação. Porém, nós não podemos afirmar que Spinoza é um ateu. Haja vista Deus estar presente em sua obra. Vejam, e como estamos falando de conceito, qual seria o conceito de ateu defendido, proclamado, pregado no século XVII. Bem, o ateu no século XVII é aquele indivíduo que tem uma vida extremamente desregrada, que tem hábitos desmedidos, aquele indivíduo sensualista, ou seja, que se entrega a todos os prazeres do sentido, isso de forma imoderada, e que não presta culto a Deus. Este é o conceito de ateu no século XVII. Agora, nada disso se encaixa em Spinoza. Nada disso encontra uma correspondência em Spinoza, porque Spinoza foi um indivíduo extremamente frugal nos seus hábitos. Foi um indivíduo extremamente comedido nos seus hábitos, um indivíduo extremamente simples nos seus hábitos. Não era um indivíduo glutão, estava muito longe de ser um indivíduo ganancioso,
estava muito longe de ser uma espécie de hedonista. Muito pelo contrário, Spinoza teve um estilo de vida extremamente comedido. E o que ele afirmava acerca de Deus, o seu conceito acerca de Deus, tinha este sim correspondência em sua vida, que de alguma forma já era um modo, um meio dele Spinoza tributar o seu culto a Deus. Portanto, nós não devemos, sob o risco de sermos julgados ou criticados por ignorar a obra de Spinoza, nós não podemos rotulá-lo como um filósofo ateu. Nós não podemos reduzi-lo ao ateísmo, porque, repito, Spinoza afirma a existência de Deus em toda a sua obra. Deus está presente em toda a sua obra, em toda a sua filosofia. Deus perpassa de ponta a ponta as ideias de Spinoza. Spinoza só poderia ser um ateu a partir de um conceito de Deus com o qual ele não concorda. Mas, se pensarmos Deus em si mesmo, não poderemos jamais afirmar que Spinoza é um ateu, porque Deus ali está presente a partir do seu conceito. Portanto, para voltarmos a uma questão, a uma ideia aqui já colocada, o ateísmo de Spinoza é um ateísmo relativo. Dado o seu conceito de Deus, Spinoza é um ateu. Mas a depender também do teu conceito de Deus, Spinoza afirma que este Deus existe. Então, a questão acerca do ateísmo de Spinoza é uma questão contraditória, porque nós não podemos afirmar em absoluto que ele era um pensador ateu. Por quê? Porque ele não nega a existência de Deus e porque Deus está presente em toda a sua filosofia. Nós podemos problematizar, contestar, questionar o seu conceito de Deus, mas daí dizer que para Spinoza Deus não existe é, no mínimo, confessar, ignorar completamente a filosofia de Spinoza. Spinoza tem um conceito acerca de Deus e este conceito está na base da sua metafísica, está na base, no fundamento de sua ética. E isto é inamovível e irrefutável. Portanto, me parece extremamente contraditório afirmar que determinado pensador como Spinoza é um ateu se Deus perpassa todas as suas ideias, toda a sua filosofia. Leiamos Spinoza, se não lemos ainda, se não leram ainda, leiam Spinoza, reflitam em suas ideias, tentem acompanhá-lo em todo o seu percurso filosófico e vocês verão que vocês não sairão desta obra, desta obra, deste pensamento, dessas ideias, desta filosofia, vocês não sairão de lá como ateus.
Talvez vocês saiam de lá como espinosistas, ou talvez saiam de lá da mesma forma que entraram. Entretanto, sairão de lá bastante cautelosos em relação a estes simplismos que são por aí veiculados, afirmando ser um ateu, um pensador que falou de Deus em toda a sua filosofia e mais ainda, o colocou no fundamento primeiro de sua metafísica. Leiam Spinoza e vocês verão que Deus está muito presente ali. Forte abraço e até a próxima. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aí e em breve nós nos reencontraremos. Um forte abraço e até a próxima.